Fala, galerinha iluminada, tudo bem? Bem-vindo no Instagram, bem-vindo aqui no YouTube, Facebook. Eu sou Bruno Mantovani e bem-vindos a mais um que eu falo sobre tudo sobre iluminação, no ramo de decoração, ambientes residenciais, comerciais e como fazer o eletricista a se tornar um profissional mais eficiente no mercado, mais diferenciado no mercado, tá bom? E hoje o tema do episódio é: preciso entender de elétrica para trabalhar com iluminação? Será que eu preciso? Será que eu não preciso? Será que tem uma vantagem competitiva se eu tivesse conhecimento de elétrica? Será que não serve para nada? Bem, é sobre isso. Então, vocês aí que estão chegando agora, fiquem à vontade para dizer a sua experiência. Oh, trabalho com elétrica, não trabalho com elétrica. Eu acredito que as duas coisas fazem sentido trabalhar junto, iluminação elétrica. Oh, não acredito que faça sentido, acho que eu estou aqui no meu mundinho, só na elétrica, levando energia para os ambientes, e você, por exemplo, Bruno, que é da iluminação, resolva aí você a parte da iluminação. É um caminho, mas será que é o único caminho? Será que você, como eletricista, não pode ter um potencial aliado aí para melhorar o seu serviço no dia a dia? E aí, o que vocês me dizem aí? É para começar nessa reflexão aí para vocês. E para vocês aí, tá quente também? Que hoje tá um calor que eu vou te falar, viu? Calorzinho bacana. Bem, então é isso. Vou começar aqui com a definição aí. O que é eletricidade, né? Então, se a gente pegar aí a eletricidade é um ramo da física. Lembra ali da escola, né? Que a gente fala, pô, eletricidade, aquela coisa de física, química, aquelas matérias de exatas, né? Então é um fenômeno da física que é, estuda ali os fenômenos envolvendo cargas elétricas paradas ou em movimentos, tá? Então, quando a gente vai pegar ali vai falar de carga elétrica em repouso e carga elétrica em movimento, tá? Então, basicamente, eu até tem um vídeo ali no YouTube que a gente fala de pintura eletrostática. Então, o termo eletrostática, você tem um estudo das cargas elétricas em repouso, tá? Então, tem esse processo de eletrização, né? Essa força eletrostática. Então, quando a gente fala da pintura, não é simplesmente uma pintura que eu vou lá com pincel ou com spray de tinta. Eu tenho cargas elétricas que estão paradas e a partir do momento que eu aciono essa carga, tem uma reação elétrica. É um exemplo ali do ramo. Eu posso falar de eletrodinâmica, que é um fenômeno que envolve cargas elétricas em movimentos, tá? Então, são exemplos aqui de quando a gente vai falar de elétrica, até além dos ramos que um eletricista pode atuar, que já comentamos aí em vídeos passados. Você pode atuar no ramo de industrial, predial, residencial, comercial, em manutenção, tá? Em manutenção preventiva, ou quando a coisa está ali prestes a ruína, né? Aquele fio está bem antigo e pode ter casos ali de até, eu infelizmente já vi acontecer, de não estar bem cuidado a parte elétrica de uma residência ou de um comércio e vir a pegar fogo, tá? Vimos também exemplos recentes aí dos museus, né? No Rio, teve um museu em São Paulo que aconteceu parte elétrica e teve também um prédio no centro de São Paulo que tinha um pessoal de moradia, né, e tudo mais. Quando você tem ainda papelão, madeira que propaga as chamas, então a coisa fica bem complexa ali para essa parte aí da propagação da elétrica e acontecer acidentes. Então, quando a gente fala de elétrica, eletricista, eu estou aqui só trazendo aqui um pouco de teoria para a gente se localizar e aí a gente vai chegando nesse sentido aí. Ah, Bejuna, normal isso de estar mal feito. Infelizmente, né? Infelizmente,
é normal, mas cá estamos aí juntando aí um esquadrão de eletricistas profissionais para tentar mudar essa realidade. E mais do que isso, que as pessoas tornem consciência da importância do trabalho, né, de vocês e que não chega a um extremo desse de, por exemplo, pegar fogo num local, tá? Esse é pegando um lado extremo do ruim, a gente está aqui querendo trazer nuances para que vocês enxerguem oportunidades, tá? Então a gente vai tirar o lado da desgraça que infelizmente acontece, né? Mas vamos no ramo das oportunidades e é bom às vezes a gente pegar um pouco na dor para o cliente entender que se não cuidar um extremo pode ser esse, né? Então quando a gente fala de prevenção num trabalho bem feito é isso, né? Então a gente tem que pensar a longo prazo, tá? Deixa eu beber uma água que aqui tá quente. Eu não sei onde vocês estão, mas aqui em São Caetano eu vou te falar. Estava em São Roque até agora à tarde, estava quente. Agora então continua aqui. Bem, se vocês quiserem aí mandar comentários, fique à vontade, tá? Tanto aqui no Insta como aqui no YouTube, no Facebook. Eu estou de olho aqui no que aparecer alguma pergunta ou algum comentário que vocês queiram fazer para ajudar um colega aí, tá bom? Bem, é isso. Então a gente fala aqui, pegando uma definição que eu anotei, né? A energia elétrica é a capacidade de trabalho de uma corrente elétrica e funciona através da conversão de energia por meio de diversos combustíveis, sejam eles gerados pela força da água, do vento ou pela luz solar. Então a gente tem, principalmente no Brasil, aí da hidrelétrica, né? Então vem lá de Foz do Iguaçu, então a gente tem lá no Nordeste um pouco da questão do vento e tem crescido bastante as fotovoltaicas pela energia solar. Então são tipos ali de geração, né, de energia até chegar nas nossas casas, nas nossas residências e comércios, tá? Existem outros tipos de energias que podem fazer essa geração, como a própria nuclear, que tem em alguns países da Europa e tudo mais. A gente somos um país abençoado aqui no Brasil por ter essa gama e poder usar praticamente tudo que tem ao dispor, tá? Outros países é mais complicado para usar, por exemplo, uma hidrelétrica. E aí agora fazendo uma ponte, quando a gente fala de iluminação, então qual que é o conceito aí de iluminação? Então vamos para falar do uso da luz, né? Então, iluminação é o uso da luz para conseguir um efeito prático ou estético. Então, o que vem a ser isso? Então, eu quero um efeito prático. Então, eu tenho uma luz aqui, por exemplo, para fazer essa live. Eu tenho uma luz aqui, ó, vindo da minha direita, né? Aqui no vídeo vocês vão enxergar ao contrário. Eu tenho uma outra luz aqui vindo meio que da esquerda. Então, eu tenho luz nessas direções e uma luzinha geral aqui da minha varanda. Então, eu estou sendo prático para ter eficiência para vocês visualizarem eu legal aqui no vídeo para não ficar sombra. Então, por exemplo, se eu apagar uma aqui, deixa eu apagar para vocês entenderem. Ó, eu deixei mais escuro um lado, ó, tá vendo? Então eu volto com a luz, eu fico uma luz homogênea. Então eu estou falando aqui de um efeito prático, falando de eficiência e de necessidade, tá? Mas também tem um efeito estético. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um efeito aqui atrás, é que aqui eu não posso, por norma do condomínio, tem que ter só um ponto no centro. Mas, por exemplo, se eu tivesse aqui no gesso, continuasse, e eu quisesse fazer um efeito wall washer ou duas luzes pontuais aqui no nosso jardim vertical aqui de casa, eu teria uma luz de efeito, não necessariamente é uma luz prática de eficiência, de necessidade, mas eu tenho ali seria um efeito complementar bacana, porque eu estaria lavando aqui as plantas com luz. Então, a gente, quando vai falar de iluminação, podemos juntar necessidade prática, né? Necessidade para estudar. Eu preciso de uma luz para estudo, ou esse exemplo que eu dei aqui do vídeo, ou uma luz de efeito. Então, você vai ter
um paisagismo, você vai ter uma luz mais de efeito. Eu vou ter na sala um local agora, home office, dando um exemplo, eu tenho uma mesa, a mesa de jantar para muitos virou mesa de escritório, então você está sentado na sua mesa trabalhando ali no computador em home office, e ali daquela luz que você, preferencialmente uma luz difusa, para você ter essa luz espalhada com difuso. O que é uma luz difusa? É uma luz com um difusor, podendo ser de acrílico, de vidro, de tecido, que essa luz ela venha espalhada, né, fazendo uma analogia para a luz do sol, que é uma luz espalhada, como nós, desde os tempos da caverna, o homem ia caçar, você tem uma luz homogênea. Então, o nosso olho, nós, de certa maneira, fomos programados para trabalhar, agora não é mais caçar, mas esse olhar de estar desperto tem essa necessidade de uma luz espalhada. Então, estamos falando aqui um pouquinho de conceito luminotécnico, só para puxar aqui um gancho para vocês entenderem, de uma luz de necessidade. Mas nada impede de eu ter ao redor, atrás de mim, ao meu lado, fotografias, quadros, e eu tenho alguma luz ali de efeito, tá? Então, quando a gente vai falar de iluminação, a gente pode falar desse efeito, dessa mistura, da prática, do efeito, né, do estético, tá? Então, seria isso. A gente também pode falar de iluminação misturando a luz do sol. Então, de repente, você está aqui dando exemplo do home office de novo. Então, eu poderia, hoje a live agora são 8h42 da noite. Se fosse um horário 9 da manhã, 10 da manhã, de repente, eu tenho aqui na varanda vidro, então eu poderia estar com uma luz homogênea vindo da luz do sol. Então, não necessariamente eu estaria aqui com essa luz artificial, que é o outro modo de iluminar. Então, quando a gente fala de iluminação, temos a luz solar, né, e a luz artificial vindo das lâmpadas, hoje em dia, principalmente da tecnologia do LED, tá? Fala aí, Arthur, boa noite. Até o primo aqui dando ibope pro primão. Valeu, hein? Tamo junto. Arthur, se quiser ir por dica, o que você acha? Hoje o tema é se a gente precisa entender de elétrica para trabalhar com iluminação. Se você conhecer aí, vocês que estão na live, algum eletricista, ou se vocês acham que já é um passo à frente, um degrau ali no caminho, um passo à frente, o fato de conhecer elétrica e juntando iluminação, se essa junção tem uma sinergia que leva o eletricista para um próximo nível. É aí que eu quero chegar, fazendo uma antecipação aqui para vocês entenderem ali o raciocínio da live, tá bom? Pode deixar os comentários aí abaixo que a gente vai conversando. Toma mais uma água que o negócio está quente. Então, assim, quando a gente fala de iluminação, pegando o gancho agora de arquitetura, funcionalidade, estética, prática, é um dos elementos mais importantes da arquitetura. Como já diria o nosso mestre Oscar Niemeyer, vou falar com as minhas palavras, tá? Mas uma luz, ele levanta um projeto medíocre e uma luz mal feita, ele pode detonar um puta projeto, uma bela casa. Então, a luz, ela levanta esse projeto medíocre que ele diz. Com essas palavras, medíocre ele falou mesmo. Então, podemos, com o uso de técnicas de iluminação, melhorar, tá? Você vai dar um destaque a algo, tem nuances, luz e sombra, pegando essa questão de necessidade, efeitos, então fica bem bacana. E aí tem diversos exemplos que a gente vem trazendo aí para o canal, seja para residência, para casa, você vai visitar um museu, imagine ali um espetáculo, um teatro, então efeito, um show. Então, eu estou aqui falando exemplos para você puxar da memória um show muito louco que você foi e você lembra até hoje, muitas vezes a luz que te trouxe esse sensitivo, essa sensação da memória e tudo mais, tá? Vamos ver aqui o que o pessoal está falando. Te incrível, a luz influencia em tudo. É isso aí. Eu sou bem suspeito, tá? Eu sou o defensor da iluminação bem feita, mas é isso, influencia. Tanto que, se a gente for falando da situação negativa, podemos influenciar de modo errado, tá? Então, pegando um exemplo aqui, existem testes que são feitos aí falando de ciclo circadiano, né?
Então, ciclo circadiano, para quem não sabe, depois olha no canal lá, a gente tem um resuminho de ciclo circadiano para vocês. Só colocar luz, decoração, ciclo circadiano, tá? Ana, vai anotando aí, depois assistam live, depois vocês dão uma fuçada lá, uma maratonada no canal. Então, quando a gente fala de ciclo circadiano, a gente fala de uma luz do amanhecer que vai influenciando. Então, tem reações que a gente tem no corpo, hormônios, melatonina, despertar, até digestão influencia o nosso ciclo do dia. Então, é chamado do ciclo circadiano. Esse ritmo circadiano é o nosso ritmo do corpo, que a gente, desde ali, considerando a luz do sol, é importante acordar cedo, almoçar no horário, e aí a luz, né? Então, imagina o sol nascendo, ele nasce aqui com uma luz mais alaranjada, ele vai clareando, vai ficando mais intenso, e aí ele fica aqui no meio, em cima do coco. Se você está na praia, ele está aqui em cima, sol do meio-dia rasgando, que é considerado uma luz 6.500K intensa, então ela tem espectro azul, então são as luzes mais brancas, e ela começa ali 2 da tarde, 4 da tarde, volta a amarelar, a laranjar, até se pôr e chegar à noite, e aí ser o tempo ideal para nós dormirmos e tudo mais, e tem todas umas reações que acontecem no corpo, tá? E aí não vou entrar muito em detalhe aqui, mas que tem. Então, quando a gente vai falar em iluminação, existem estudos que, quando a gente vai falar de iluminação artificial, que essa influência dos espectros de cores dos LEDs influenciam nesse nosso ciclo circadiano. Então, um exemplo de experimento: se a gente coloca uma luz 6.500K no ambiente de trabalho, vamos ficar mais esperto, trabalhando igual maluco, mas se eu exagerar, passar do ponto, eu posso gerar um estresse, e aí depois de um tempo, esse estresse nos colaboradores, o pessoal que está ali no local de trabalho, cai o ritmo, tá? Então, tem que ter um balanço, tem que ter tanto a temperatura de cor, a quantidade de fluxo que você vai ter no ambiente. Então, a gente está falando aqui, trazendo exemplos luminotécnicos, tá? Deixa eu ver o que a Eliane está perguntando aqui. Num ambiente integrado, posso colocar luz neutra e amarela? Imagino que você esteja comentando, por exemplo, de uma sala integrada com uma cozinha, né? Um estilo ali, cozinha americana, né? Só dá um joinha aí se for algo do tipo, né? Se for isso, beleza, não tem. Tanto se for um escritório, não é errado, tá? Eu geralmente eu tendo a manter a mesma temperatura de cor, mas em certos momentos levemente tendo uma nuance próxima. Então, isso mesmo, beleza. Então tá. Então vamos imaginar aqui. Você está na sua sala e aí você tem uma luz geral neutra, 4.000 kelvins, 4.500 kelvins. Beleza, você pode ter uma luz geral, a sanca, você pode fazer uma sanca com fita de LED ou placa de LED numa temperatura 4.000K? Pode ser. E aí você vai dar um destaque, uma luz pontual. Eu estou aqui olhando para a minha sala para pegar uma referência. Então, eu tenho 2 spots aqui em cima de um quadro, eu tenho 2 spots ali próximo ao espelho, ali na entrada. Aí, no spot, geralmente, dificilmente eu uso neutro para branco. Aí eu estou com tom amarelo. Eu posso usar 2.700K, posso usar 3.000 kelvins. E aí separo os acendimentos. Então, uma hora no interruptor, dividindo em 2 aqui, vai. No interruptor eu aperto a sanca, ligou 4.000 kelvins. No outro interruptor eu ligo os spots. Por exemplo, pode dividir até em mais partes. Tá tudo certo. Se não te incomoda, tem gente que se incomoda com esse ajuste de cor. Eu, por exemplo, na maioria dos casos, eu uso o mesmo tom, mas igual na cozinha de casa, eu tenho uma luz difusa, uma luminária retangular que é 4.000 kelvins. Mas ela, a gente usa quando vai cozinhar alguma coisa. Quando vem visita, ela fica apagada e eu acendo todo o resto que é amarelo, que eu vou ter um ambiente acolhedor, aconchegante. Então, é um exemplo também, tá? Isso, olha lá, por coincidência, acertei na resposta. Sala toda amarela e cozinha neutra. O que acontece? Na minha cozinha, eu tenho essa luz neutra
e embaixo do armário tem a luz amarela. O que acontece? E na bancada, na pedra, eu tenho 2 spotzinhos bem minimalista aqui, que eu jogo uma luz só para fazer um efeito, que aí eu deixo por exemplo, a cerveja, um vinho, alguma comida, que aí eu uso de apoio para servir. Então aí fica amarelo. É tudo amarelo. Só essa luminária retangular de 1,20 m, 1,30 m mais ou menos, que tem duas T8 de 4.000 kelvins, é neutra. Só que ela acende sozinha. Quando tem visita, eu apago ela, acendo o LED embaixo do armário, acendo o LED da bancada e acendo a sala. Então fica. Então aí você divide o circuito, você cria um clima aí, tá? Pensamentos de eletricista aqui pelo YouTube, vamos ver. Parabéns, isso aí. Vamos ajudar esse profissional que pretende trabalhar e ganhar com eletricidade. É isso aí, galera. Fala seu nome aí. Gostei do link aí, pensamento de eletricista. Bacana. Vamos trazer aí a ideia aqui, pessoal aí do pensamento de eletricista, é trazer essa consciência que a iluminação pode agregar aí na carreira de vocês e de certo modo, vocês serem melhores remunerados, tá? Eu vou falar no final aqui aonde eu quero chegar e a ideia aqui é que traga essa consciência no cliente, no consumidor, que vocês sejam valorizados, tá? Que vocês tenham parcerias com arquitetos, engenheiros, decoradores, tá? Só o fato de você saber ler um projeto, saber um pouco de iluminação, faz você estar entre os top 5 ali para ser escolhido, tá? Então, na hora que, imagina, um arquiteto vai chegar, vamos fazer ali um projeto. Se você nem sabe ler um projeto de iluminação, você já está para trás. Se você sabe, já está na frente. Que parece bizarro, tá? Mas muitos eletricistas não sabem ler o projeto de iluminação. Ele sabe quantos circuitos ele divide no local e depois quantos acendimentos ele vai dividir no interruptor. E aí tem que ter ali o arquiteto para mostrar, é aqui, aqui vai uma luminária. Eu já vi isso em obra, tá? Então o fato de vocês saberem disso já traz, porque o que acontece? O fato de você saber disso, o arquiteto ou quem está gerenciando a obra, ele vai falar, pô, é um dia a menos que ele não precisa ir na obra. Ele só vai bater um papo, entendeu? Ele vai ver que você entende o projeto e só vai ser um tira-dúvida. Agora, imagine ele todo dia indo ali, como uma babá, falando, é aqui. Aí ele desenha, aqui você vai furar, aqui você vai fazer isso. E aí atrasa a obra, irrita o arquiteto, irrita o cliente. Então, a ideia é passar um passo à frente. E, claro, ter outras oportunidades, que é o que estamos trazendo aqui, tá? Só lembrando vocês, todos os dias dessa semana, de segunda a sexta, tem live, tá? Se liga aí principalmente no Instagram, @mantovanidesign, e pelo YouTube, todos os dias, tá? A maioria das lives vão ser 19h10 e de quinta-feira vai ter uma 7h40 aí com o Caio, meu irmão, vamos trazer aí um pouquinho de noções de marketing e venda, tá? Então, segunda a sexta, fica ligado porque os horários têm variado um pouco. A maioria às 19h10, amanhã 19h10, quarta 19h10, quinta 7h40 da manhã e sexta, se eu não me engano, 19h10, tá? Então, e aí na outra semana, de segunda a sexta, mesma coisa, tá? Todos os dias, estou fazendo esse intensivão aí para vocês ficarem ligados aí nas oportunidades, tá? Então, o que mais? Trazendo aqui alguns conceitos básicos aí para vocês. Pegando a definição aí de iluminação, só para jogar as ideias aqui para vocês. Então, ato ou efeito de iluminar. Então, a gente vai trazer luz aqui para o ambiente. O estado de que está iluminado. Então, um objeto, né, estar iluminado. A quantidade de luz existente em um determinado espaço. Então, isso é importante, tá? Então, quando a gente vai falar de fluxo luminoso, a gente fala de lâmpadas luminárias e você tem os lumens, então é aquele pacote de luz que sai de uma lâmpada ou de uma luminária, e dependendo da luminária, não é só a gente falar, naquele ambiente eu preciso de uma luminária 30x30 que ela ilumina, mas às vezes ela tem um fluxo de 200 lumens e é pouco para o ambiente. E eu posso ter uma mesma luminária 30x30 com 1.000 lumens.
E eu posso, às vezes, com esse 1000 lumens, passar um pouco da iluminação, do que necessita, tá? Então, também tem isso, tá? Que mais? Eu posso falar aqui de arte ou técnica da utilização da luz natural ou artificial para criar um dado efeito. Então, pode ser em cinema, em fotografia, em teatro ou televisão, tá? Então, eu dei o exemplo do teatro, que dá aquele aspecto de um show. Muitas vezes a gente tem grandes filmes que têm a premiação do Oscar, quando a gente fala o cara ganhou uma fotografia, nada mais é do que o cara saber trabalhar com luz, que é o que vai dar o contraste para trazer uma boa foto, tá? Então, em fotografia é muito importante. Conjunto de luzes artificiais decorativas usadas em ocasiões festivas. Então, também tem esse lado. A gente tem hoje a alta das lâmpadas de filamento. A gente vai com um food truck, a gente vê aqueles varais com as lampadinhas, hamburguerias. Vem até um pouco, me remete à festa junina, festas, sabe? Dá um toquezinho ali. A luz também traz conotações de memórias aqui, nossa, né? De sentimento, de coisas boas também. Tá? Vamos ver aqui que mais um. LP Elétrica. Boa noite, sou eletricista. Graças a Deus aprendi a ler e interpretar projetos de iluminação. Pô, falar pra gente aí seu nome também, LP e Luiz Pereira, tô aqui chutando, tá? E fala como que foi se demorou para você aprender a ler e interpretar, e se você puder falar aí rapidinho no comentário, o que mudou para você quando você começou a ler e interpretar, comentando aí como eletricista que está aí no dia a dia no campo de batalha. Fala aí para gente aí. Bem, vamos pegar aqui mais um. Só um minutinho aí. Lucas Penaforte, ó, chutei errado, hein? Falei Luiz Pereira. Beleza, Lucas? Fala aí rapidinho aí, o pessoal vai ver nas mensagens e eu falo aqui, tá bom? É bacana, que aí você tá aqui pelo YouTube, eu replico aqui para a galera do Instagram. Então, assim, pegando um raciocínio, não é obrigatório entender. Vamos lá, pegar aqui, vamos dividir o joio do trigo e depois juntar tudo. Não é obrigatório entender de elétrica para trabalhar com projetos de iluminação. Mas eu, Bruno, entendo ser uma vantagem competitiva, você, eletricista, você, eletrotécnico, você, engenheiro elétrico, conhecer de elétrica e entrar no mundo da iluminação. Tá? Eu acho que é o que eu falei, você já está um passo à frente. Tá? Eu acho que tem sinergia. Tá? Então, podemos então agora pegar um raciocínio. Né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Tem sempre aquele debate. Então a gente vai falar, o que a gente pode falar? Quem vem primeiro? A eletricidade vem primeiro ou a iluminação vem primeiro? A gente pode pegar ali, a gente precisa da eletricidade para acender uma lâmpada no interruptor. Isso vocês vão concordar comigo, tá? Então, quando vem essa rede elétrica, ela chega até, por exemplo, estou aqui na minha casa. Eu preciso da rede elétrica, tinha que ter a energia chegar até aqui o prédio, aqui em São Caetano, chegou a elétrica aqui na rua, que essa elétrica subiu em todos os apartamentos, e com esse ponto de elétrica foi dividido os circuitos aqui, sala, quarto, né, cozinha, tudo mais. E aí depois no meu caso, eu fiz o projeto de iluminação aqui de casa, e aí eu fiz as devidas divisões aqui luminotécnicas para criar as atmosferas aqui. Mas eu precisei de um eletricista para trazer esses pontos, dividir certinho, passar o conduíte e tal, tal, tal. Então, eu precisei de você, eletricista. No caso, foi o Nino aqui em casa, tá? José Humberto, o apelidado de Nino, fez aqui a separação. É uma pessoa que está acostumada já faz anos a lidar com arquitetos, tá? Com decoradores, e também faz os seus serviços solos, tá? É aí que eu quero chegar. Acho que a maioria de vocês devem ter parcerias com empresas, alguns com empreiteiras,
outros com construtoras, e muitas vezes, além de vocês trabalharem, vocês têm ali um cliente, um amigo que indicou vocês e que vai, e que você às vezes até trabalha de final, por exemplo, você trabalha CLT numa empresa de segunda a sexta e de sábado você faz um serviço ali para uma indicação. Essas indicações podem depois virar a sua principal fonte de renda, que você começa, eu falei semana passada, a coisa do autônomo empreender, eu vou trazer um pouquinho mais disso, que são oportunidades. E o fato de você estar conhecendo de iluminação vai fazer você subir esse degrau, estar ali mais confiante, e aí você tem mais a oferecer, você tem um arsenal. Então, em vez de você ter só por exemplo, se eu fosse um cliente, no caso, que não conhecesse de iluminação, e aí vem um eletricista que foi fazer aqui o apartamento. E aí não conheço ninguém do mundo, eu sei lá, eu sou o cara da informática, eu só faço minha, sei lá, eu trabalho com agronomia, nada a ver com. Então eu conheço você eletricista. O fato de você já vir com um projeto de iluminação, a chance de eu ter fechado com você é muito maior, porque você já está aqui em casa, tá? Então no meu caso eu não contratei, não tive decorador para fazer a parte de dentro, né? Eu tive só um arquiteto para fazer uma questão geral aqui, mas eu não tive acompanhamento, que eu curto estar ali na obra, eu e minha esposa, a gente tem essa curtição aí de planejar e fazer, e eu fiz a parte elétrica, o apartamento já estava quase pronto, também não tinha muito o que fazer. Mas eu acho que para questões mais complexas e amplas, é muito importante, tá? Contratar um arquiteto, por exemplo, lá na loja, a gente contratou um arquiteto uma arquiteta, Cris, tá? Fez o projeto da loja, ficou muito legal, Empório Luz, lá no Tatuapé. A gente precisou fazer um projeto hidráulico, elétrico, tudo isso. Aí a gente teve depois um arquiteto e um engenheiro para fazer um acompanhamento da obra, tá? Ter a equipe de eletricista dele, e depois eu trouxe eletricistas que trabalham com a gente para fazer instalações das luminárias, e aí foi com a gente essa parte luminotécnica da loja, digamos assim. Então, assim, cada caso é um caso. Às vezes a pessoa tem uma situação que ele contrata um profissional, às vezes não, tá? Então, nós elevando esse nível do eletricista para essa segunda situação que eu falo, segundo degrau, você tem mais a oferecer, tá? A ideia aqui é jogar ideias para despertar em vocês. Deixa eu ver aqui que o Lucas falou aqui. O Lucas tinha comentado que ele aprendeu a interpretar projetos de iluminação, ó, pegando o recado dele aqui, tá? Então, Lucas Penaforte, vamos ver o que ele falou aqui. Aprendi com o meu ex-patrão, mas vim aperfeiçoar através de um arquiteto que faça serviço para ele. Olha que legal, a gente falou aqui do relacionamento com o arquiteto, é importante também. Inclusive, em nossos projetos agora, estamos fazendo toda a instalação com circuitos 12 volts, colocamos um quadro de distribuição apenas para as fontes 12 volts, facilitando assim uma possível manutenção. Legal, deixa eu só pôr a bateria aqui do computador, que tá dando um recadinho aqui, opa, beleza. Então vamos lá, que legal. Isso aqui já é uma dica que o Lucas faz. Então, se você tem fontes 12 volts aqui hoje usa muito perfil de LED, fita de LED, e aí a gente tem essa questão de manutenção, tá? Muitas vezes dá para deixar o driver próximo à luminária, mas o fato de você levar a fiação toda para um quadro só para essa aqui, agora é muito comum fita, placa ou perfil de LED ter no projeto. Então, seja ele uma Sanca, seja ele ali o perfil difuso. Então, é muito comum e bacana a ideia. E você viu, ele começou lá com esse patrão, provavelmente o Lucas seja autônomo aí, está empreendendo aí com a elétrica dele, né, LP Elétrica, e tem parceria com o arquiteto. Então, que legal. E eu acredito que o arquiteto que ele tem a parceria, confie muito nele, só o fato de ele ler o projeto, ele tem uma confiança, tá? Então, é importante. É um exemplo aí bacana que apareceu aqui na live. Obrigado aí pela contribuição, Lucas.
E aí, assim, eu falei do ovo e da galinha, né, da elétrica da iluminação. Quando tem um projeto de arquiteto que tem a iluminação, o projeto acaba vindo antes, tá? Então, ele acaba vindo antes da elétrica, tá? Mas, muitas vezes, a realidade nossa aqui, Brasil, é que não tem esse projeto. Então, se você também tiver uma situação dessa, que você pode analisar, se o negócio for muito complexo, no geral, é melhor indicar um arquiteto, né, para resolver ali, ou um design de interiores, e aí o cliente vai ter a decisão ou não. Mas se for algo simples ali, que é uma residência, por exemplo, que ele só precisa de um projeto, ele não precisa quebrar a parede, uma estrutura, pensar vários detalhes que teriam combo, né? Porque o arquiteto ele também vai trazer um combo, ele vai trazer obra, vai trazer decoração, vai trazer outros aspectos necessários e que muitas vezes o acompanhamento dele é bacana porque o cliente ganha um tempo de ter esse trabalho rolando dele, tá? Boa noite aí, galera. Caio, Amanda, Pedro, isso aí, Eduardo, o Júnior aí, então vamos junto aí. Quiser deixar um comentário, vamos falando aqui, a gente vai trazendo aspecto. Quem utilizou um eletricista aí, quem estiver aqui como cliente, que utilizou um eletricista e curtiu o trabalho dele, viu que o cara, pô, senti firmeza, fala também como cliente, que é legal para os eletricistas que estão na live entenderem essa importância, tá? Porque eu já cheguei, eu já tive situação, né? Eu comentei no comecinho aqui, que o arquiteto foi falar com o eletricista e ele meio que quis falar que sabia ler o projeto e a pessoa percebeu que ele não sabia ler o projeto. Então aí fica uma situação complexa, tá? Não é legal. E aí o que vai acontecer? Basicamente, você não vai ser indicado para fazer outro serviço, tá? Então é legal ter essa preparação. Você vai aprender a ler projeto, vai seguindo a gente aí que vocês vão ficar ligados aí que vai ter coisa bacana aqui para vocês aí nas nossas redes, Instagram, YouTube principalmente, tá bom? Vamos ver o que o Júnior falou aqui. Tem uma clínica porte médio e sugeriram isso, em fazer uma central para as fontes. Vai ser várias fontes para ligar toda a iluminação da fita. Aí tem pontos que precisa levar uns 25 metros de distância. Tem esse porém. Vai gastar um pouquinho mais de fio, que está caro, né? Então, a gente tinha uns rolos aí de 2,5, né? A gente pagava uns R$ 80 antes da pandemia, hoje é 200 conto, mas pensando na manutenção, vale a pena, viu? Na maioria dos casos. Só se for uma luminária simples, de você tirar e deixa um driver logo em cima da luminária, também tá tudo. Pode ser um mix, tá? Você pode ter luminárias mais complexas de fazer a manutenção do driver, que geralmente quando queima um LED, a maior parte dos casos é o driver, tá? Então você pode ter, metade ali nesse quadro específico para isso, em um outro local mais distante ali para economizar um pouquinho do fio, mas que a manutenção seja mais fácil, próximo, também tudo certo. Você pode, esse driver está próximo de um spot, de uma luminária, que você tirando esse spot, o driver esteja ali em cima, tá bom? São opções. E com relação à perca, é pouco até, viu? É pouco. Quanto mais distante, tem uma perca um pouquinho maior, mas é tranquilo, tá? Nessa parte. Carlinhos Eletricista, interiorzão de São Paulo, na maioria das vezes não tem projeto nenhum. Na grande maioria das vezes. É uma realidade, tá? Então, é legal que vocês vão aqui provando o que eu estou falando, tá? Infelizmente, é uma realidade. O que seria ideal? Seria ideal que todo projeto tivesse um arquiteto, um engenheiro que vai ali cuidar da obra, que tenha um design de interiores para ajudar a desenvolver a obra, os espaços internos, e que tenha um eletricista que saiba ler o projeto e acompanhe. Mas o que acontece é que, de acordo com as estatísticas, é lógico que varia de Brasil, o Brasilzão é grande, né? Então varia muito. Infelizmente, então, assim, mais de 70% dos brasileiros não usa arquitetos e decoradores, mas
na maioria das obras, em quase 100%, tem um pedreiro e o eletricista, tá? Porque a elétrica é uma necessidade nossa. Então, assim, o fato de praticamente 100% ter, né? Vamos dizer ali 95%, porque tem muitas obras que a própria pessoa vai fuçando e faz a elétrica, tá? Então tem os fuçadores aí que acaba fazendo tudo, construindo, né? Como era feito antigamente. Então vamos dizer ali que 90, 95% tem um pedreiro e um eletricista. Com esse dado, considerando que a maioria, quando é uma obra principalmente maior, ou que tenha que atender normas, né, mais exigências, aí a pessoa acaba contratando porque ela vai ser penalizada se não fizer certinho. Mas isso abre um leque importante ali para essas obras que não tem, porque o fato de você ter um nível melhor de conhecimento vai fazer com que seja uma obra mais segura, vai fazer com que esse cliente tenha um resultado melhor, luminotécnico falando, e vai fazer com que você ganhe mais, porque você vai ter algo a oferecer, você já está ali dentro da obra. E o fato de você ter, você vai dar a opção, ó, eu posso fazer um projeto luminotécnico, você vai ter uma qualidade de vida, vai ter uma situação melhor, e aí você vende esse serviço. E para você é bacana porque você já vai estar naquele local. Então, seu custo fixo, na verdade, é o mesmo. E você vai, na verdade, você vai dedicar um tempo para fazer o projeto e daí fazer essa distribuição, tá? Então, olha lá o Carlinhos, com o projeto é muito melhor. Porque senão, o que acontece? Fala aí, Carlinhos, o Carlinhos, Lucas, a galera aí, o que acontece quando não tem projeto? Uma das coisas é perca de tempo. Então, tem muita coisa de refazer. Então, o cliente chega, fala, puta, mas tá escuro aqui, vamos fazer mais um furo no gesso? Aí adiciona, o que adiciona? Mais um spotzinho ali. E às vezes não era aquilo que precisava, mas isso aí vai dando uma remendada, né? Ah, vamos fazer. Põe mais um painel aqui, põe uma plaquinha, põe mais uma fita de LED. E aí o que acontece? Às vezes vai ter que puxar mais um fio que não estava previsto, né? Você vai ter que ali fazer uma emenda, um conector, uma fita isolante, puxa mais um fio para ligar no circuito. Ou dependendo da situação, tem que quebrar o gesso. Se não for gesso, tem que rasgar a laje. Assim, aí volta a pó, perde tempo. E aí, muitas vezes, o cliente não tem a percepção de valor que todo esse trabalho, esse retrabalho que você teve, que custa, mas o cara não quer pagar, tá? Então, quando faz um planejado, a comunicação está bem clara, e aí, caso o cara tenha que, você tenha que ter um retrabalho, você vai cobrar por isso. Então, a gente quer que vocês aprendam a ser mais claros possíveis com o seu cliente, tá? Deixa eu beber mais uma água aqui. E aí podem falar se vocês tiveram uma experiência negativa aí sem projeto, como é que foi? Bacana ver a opinião aí de vocês, tá? Tá. Deixa eu só ligar aqui. Só um minutinho, deixa eu ligar a luz aqui de novo, que tá acabando a bateria do computador. Vou usar o máximo possível. Beleza. Tá. Deixa eu ver onde eu estava. Bem, pegando ali a junção de elétrica com iluminação, você como eletricista, você sabe a carga, né? Você sabe o fio que tem que utilizar, você sabe fazer a distribuição, você sabe chegar a fiação ali no interruptor, você sabe o quanto de carga aguenta ali, né? Você sabe quantos metros de fio vai utilizar, quantidade de conduíte, material em geral. Isso é bacana porque você mesmo planejando a elétrica, você já sabe ali o material, você pode ajudar a fazer esse acompanhamento, você pode fazer a lista de material para o seu cliente
fica mais eficiente, todo mundo ganha. Tá. Ó, o Júnior, só trabalho com arquiteto, o estresse é bem menor. Olha lá, e você sabe ler o projeto direitinho? Como que tá aí o seu nível, Júnior? Fala aí pra gente. O que eu quero que vocês entendam é que o fato, vamos supor aqui que seja um forro de gesso. Então, o fato de você saber o que vai dentro de um forro de gesso, por exemplo, ajuda você a planejar e sentir melhor a eficiência de um projeto de iluminação. Vocês conseguem perceber isso? Essa que é a ideia para se vocês conseguem visualizar. O que eu quero falar assim do lado ruim é quando não tem comunicação. Então, se você não, por exemplo, se a pessoa que não entende de elétrica, ela vai solicitar algo para você, ela nem sabe o que é possível. Então, às vezes a pessoa quer pôr uma luz aqui, mas tem uma viga no meio e não dá para fazer. Então, se tem um planejamento, você viu como estava o teto antes de pôr o forro, se foi marcado onde está o circuito certinho, você sabe que fio que dá para distribuir, né, no local. Então, eu percebo que muitas vezes, assim, 21 anos atuando aí na área, o grande problema é uma das falhas para uma execução de um projeto luminotécnico é a questão da comunicação, tá? Então, gera o retrabalho, o cliente fica bravo, aí a poeira estava quase terminando, aí volta a ter poeira, faz furo, aí vai encomendar luminária, tem que esperar chegar a luminária, perde tempo, você tem que voltar na obra, muitas vezes esse custo fica contigo, porque dá a impressão que é como se você tivesse que ajudar, mesmo você não participando do projeto. Putz, já sabe, quem está lembrando o dia a dia aí vai entender o que eu estou falando, tá? Às vezes aquele voltar mais 2, 3 vezes é complicado. Às vezes você tem um ajudante seu, e você tem que pagar o seu ajudante na frente lá, ele vai ter a comida e o dia dele, tá? É aquela situação que eu falei, ficou um pedacinho escuro aqui, volta lá, tá? Então, acho que a ideia é assim, se você adquirir esse conhecimento, tá? Que a ideia é essa, tá? Quero passar para vocês para vocês subirem o nível aqui. Vai ajudar para fazer o projeto desde o início, tá? Ver o antes. Ou simplesmente melhorar o seu nível de comunicação com o arquiteto, com o decorador, com o cliente. Um exemplo que o Júnior falou aqui, que ele trabalha só com arquiteto e dá menos problema, tá? No qual você mesmo vai tendo uma maior confiança, e essa confiança você passa para o seu parceiro, o arquiteto, por exemplo, que você terá por conta desse conhecimento em iluminação. Você consegue ajudar mais as partes envolvidas, tá? Então, seja o arquiteto, designer, o engenheiro, seja o gesseiro. Então, pense também nas pessoas que estão junto ali, que fazem parte, seja um pedreiro, tá? Muitas vezes o eletricista mesmo quebra ali a parede e a laje, o teto, mas muitas vezes tem uma parceria boa com o pedreiro e faz ali depende da obra, tá? Às vezes conversando com o arquiteto tem definição que muitas vezes o cara ajuda. Então, cada obra é obra. Cada um trabalha de um jeito. Eu já vi que o pessoal de gesso, que às vezes eles mesmos puxam a fiação para pôr as luminárias. Tem local não, que ele tem que esperar o eletricista. Então, comunicação é muito importante, porque se eu não tiver, às vezes você está acostumado que uma obra o arquiteto trabalha de um jeito, aí você vai numa outra obra, é de outro jeito. Então, você chegou, faz um checklist. Como que funciona aqui? O spot, vocês que furam, por exemplo, no frame, tem obra que é o eletricista que faz tudo, que fura, tem obra que é o gesseiro que ajuda a furar, e tem obra que é o pintor que dá o acabamento. Os três modos estão certos, mas assim, se você fizer o pacote completo, eu acho bacana porque você tem o poder ali que eu sei fazer, né? Ou tem uma parceria muito bacana porque assim, se você deixa o cara para terminar o seu serviço e o cara não executar bem, a responsa não dá para jogar na conta do outro. Você está recebendo para instalar a peça. E aí o cara termina para você, se ele faz mal feito,
você tem uma grande parcela de culpa, porque você delegou o cara para, entendeu? Então, assim, tem que ser muito bem feito. Se o cara faz direitinho, você tem uma parceria lá que dá para fechar os olhos e o cara manda, beleza. Por isso que eu falo, cada modus operandi de uma obra é de um jeito, tá? Então, comunicação seria uma dica valiosa aqui. Vamos ver o que o Júnior falou. Sem ler o projeto, faço toda a parte elétrica da obra, desde a parte de cortar a parede, chumbar as caixinhas, é o que eu tá comentando agora, e aí entrar com a parte de fiação, depois o acabamento, serviço completo. Bacana. Porque também se você faz pela metade, você vai valendo menos, tá? Então, quanto mais vocês souberem, serviço completo, desde o início ali, né? Puxou a elétrica, veio o ponto da rua, aqui em São Paulo é Enel, né? Era Eletropaulo, em outros estados muda aí a companhia elétrica. Chegou ali o ponto da companhia elétrica da rua, aqui para dentro, até chegar a luminária instalada, é um pacote completo. Muitos trabalham só põem a fiação e aí outras pessoas continuam com as luminárias instaladas. Tem eletricista que só instala spot e quando é pendente, peça mais pesada não põe. Tá? Tem eletricista que é especialista em limpeza de lustre, em lustres pesados, tá? Então, vocês podem aumentar essa gama aí bacana, tá? Que mais? Bem, eu comentei aqui, né? Sabemos que a maioria das obras, infelizmente, não tem todos os profissionais envolvidos, porque também tem uma realidade econômica e tem uma realidade cultural, tá? Muitas vezes, quando a pessoa contrata um arquiteto, um profissional para fazer tudo, dependendo da situação com planejamento, você tem um custo menor de material, porque você não vai ter desperdício, enfim, tem uma série de fatores, mas é a realidade, tá? Mas pelo menos se a gente ajudar aí um pouquinho na iluminação, trazer uma qualidade de vida para o cliente, eu acho bacana. Muitos de vocês aí que seguem aqui nos canais são autônomos, tá? Basicamente, os eletricistas, e assim como o pedreiro tem muita sinergia, tá? Eu comentei aqui de rede de relacionamento, pedreiro talvez ali seja o cara que entra no início e seja o cara que possa indicar vocês bastante, tá? E são das funções mais importantes aí na casa do brasileiro, tá? Então, se a gente subir esse nível de qualidade do nosso eletricista, de você, eletricista, tenho convicção que vamos melhorar o nível, o resultado final das nossas residências brasileiras, tá? Com segurança, como eu disse no início, para não chegar numa gravidade de pegar fogo, incêndio, com segurança, seguindo as normas e trazendo um pacote ali de luz que traga ali qualidade de vida, tá? Lembra do ciclo circadiano e tudo mais. Então, pô, você vai trazer vamos elevar, isso vai melhorando a percepção do cliente e ele passa a valorizar você, eletricista, como um profissional diferenciado no mercado, que não é só passar a fiação ali, jogar não, tem que fazer certinho, passar conduíte, usar as cores corretas, é azul, é preto, é vermelho, vai ter retorno, vai ter divisão de ciclo, tudo dimensionamento, tudo que vocês sabem, tá? Fazer ali uma caixinha de um quadro de força bacana, fazer umas tomadas usando ali 10 ampere aqui, 20 ampere ali, sem aquele monte de gambiarra de Benjamin, tudo isso aí que vocês já sabem no dia a dia. E o que eu quero trazer é esse outro nível, juntando outro conhecimento que vocês podem fazer parcerias ou também trazer aí o dia a dia e oferecer isso aos seus clientes, tá? Então, vocês vão saber perceber essa questão, tá? Aonde é a parceria e o que esse conhecimento ajuda é onde você tem a oportunidade também de oferecer, tá? E como a minha avó Lúcia dizia, conhecimento ninguém tira da gente. Então, acho que o primeiro passo, só de vocês estarem tendo a oportunidade aqui, agradeço a presença de todos, de estarem me escutando aí, talvez já ajude aí vocês no dia a dia e já traga sabe, um insight ali que vocês possam utilizar, tá bom? O Júnior comentou aqui, beleza. Manda aí no direct aí para lembrar, tá bom, Júnior? Vem bastante mensagem aqui, depois eu esqueço. Aí eu dou uma olhadinha lá nos projetos. Fiquem ligados aí, trazendo assuntos aí que vai
elevar o nível aí de vocês, vão faturar o dobro, o triplo, trazer mais eficiência aí vocês como eletricistas. Quem está no YouTube aqui, ative o sininho, se inscreva no canal Luz Decoração. Para quem está no Instagram, @Mantovani Design, também vão seguindo aí, que aí vocês ficam sabendo em notícias em primeira mão, tá bom? LP Elétrica, o Lucas aí, vamos ver o recado final aqui. Gosto de fazer instalação do zero, quebrar as paredes, colocar as caixinhas e conduítes até a colocação da última tomada. Aí, ó, pacote completo. E também tem uma coisa que é chato, é o cara ele pegar o serviço de outro, né? O cara começa e aí depois vem um outro, é o que eu falo de pegar o bonde andando, né? É meio 13, né? Você pega ali o serviço, às vezes você tem um raciocínio de certa maneira, e aí o cara pega até você entender o raciocínio, e aí se dá algum problema, fica aquele jogo, né? Putz, aí o cliente fala, pô, mas quem que é a culpa, né? Então, novamente, a comunicação é bem importante. Então, quando você chegar para pegar um serviço andando, seja bem claro para o cliente, ó, tem algum risco aqui, o risco ali, e aí vocês vão saber avaliar bem a situação que está para não pegar essa culpa aí para vocês, tá? Então, como o Lucas e o Júnior falaram aqui, eles fazem desde o começo, tomada, rasga a parede, coloca a caixinha, conduíte, tomada, luminária. É isso aí, pessoal. Agradeço aí a presença de todos aí nessa segunda bem quente aí, pelo menos para mim aqui. E até amanhã. Obrigado, tamo junto.